Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Servos com a Bola, esse podcast de toda segunda-feira, de toda semana, que você já está acostumado a acompanhar, falando sobre Deus e o futebol. E é com grande alegria que meu parceiro, Pastor Gilmar, está de volta, depois de longo período no DM ou viajando. E aí, pô, me deixou sozinho. Eu tive que encarar os atacantes que eu entrevistei aqui nos últimos podcasts sozinho. Passei um sufoco. E aí, Gil, tudo bem, né, irmão? Que Tudo bom que mesmo, você está de graças a volta. Deus, graças a Deus, uma loucura, viajando demais, mas Deus é bom. Eu posso dizer que foram tempos assim no Brasil também, tempos que a gente teve lá com a família, tivemos lá com alguns amigos, foi um tempo muito bom e assim, foi maravilhoso. E a gente ficava triste, mas eu ficava acompanhando, e olha Isso. lá, glória a Deus, céus com a bola tá rompendo. Daniel Mendes esteve aqui no último episódio, né? E falou que jogou com você no Botafogo, ele começando. E Sim, logo depois eu levei ele para a Suécia, né? O Daniel Mendes, assim, eu pude, graças a Deus, ajudar muito, né? Na carreira dele, porque eu, como era ligado ao Botafogo, né? Apesar de já ter parado de jogar, estava comentando, estava sempre muito ligado no Botafogo. E o Donizete estava no Botafogo. sim. E aí surgiu essa possibilidade de eu indicar um jogador para a Suécia. O treinador da Suécia foi lá no Rio de Janeiro e eu falei, olha, no Botafogo deve ter alguns meninos que estão surgindo agora, que talvez não vão ser aproveitados. E aí fui lá, vi o Daniel, falei, ó, tem o Daniel. Eu falei com o Bebeto de Freitas e tal. E o Daniel, na época, já era um jogador que buscava a Deus. Sim. Na época, ele frequentava as reuniões dos Atletas de Cristo. E ele foi para a Suécia, né, mudou a vida dele, ou seja, teve uma experiência fantástica, um desafio gigante, né, na vida dele de aprender o inglês, aprender o sueco. Mas já ele e a Nara, a esposa dele, que ele, né, se Uhum. casou com a namorada dele, e eles lá me contou que faziam reuniões na casa deles com os brasileiros que eles poucos que tinham na cidade, uma Sim, cidade sim. pequena chamada Calma. E aí ele falou, pô, já começou a caminhada dele desde o início, né? E nós vamos Legal. falar bastante hoje sobre isso, da importância do jogador de futebol caminhar com Deus para superar os Sim. desafios da bola, que são muitos, né? O desafio da barreira do idioma, às vezes, quando ele passa para outra, vai jogar num outro país, né? Vai Sim. jogar num outro continente, enfim. O desafio de começar uma vida a dois, né? Claro. Casado, porque acontece muito isso. O jogador está no Brasil, está namorando, tem a sua namorada. Aí surge a oportunidade de jogar num outro país, de viajar, ficar longe da família. Aí, normalmente, os jogadores acabam casando. Sim, Foi assim sim. comigo, não sei se foi assim com você, mas com o Daniel foi assim. E eles começaram uma vida a dois, né, num outro país, né, um clima totalmente diferente do que eles estavam acostumados. E é bacana a gente ver essas histórias, histórias de superação, Sim. né, histórias da caminhada com Jesus, com Deus, histórias que realmente inspiram a muitos jovens que estão começando agora. Nós vamos falar Verdade. sobre isso porque temos também alguns exemplos negativos, né, também no mundo do futebol e nós vamos desenvolver sobre isso, né, Gil? Sim, e uma das coisas que a gente pensa, como uma mulher sábia, ela ajuda a edificar a sua casa. Eu penso assim, Gonçalves, que quando você encontra essa esposa que te ajuda, que ela é uma com você, tudo é mais fácil. O duro é quando você encontra uma pessoa que ela se deslumbra, ela acha que a vida é um parque da Disney. E é onde que está o maior problema. Eu acho que quando você encontra uma mulher sábia, que ela sempre te puxa para aquele lugar que você calma, você está se empolgando, você está falando demais, você tá... Eu nunca vou esquecer uma das coisas assim que foi uma experiência. Por isso que eu amo minha esposa. A Aline, ela sempre foi uma pessoa que me puxou para esse lugar. Calma, ei, não é porque você ganhou a Copa do Mundo que você é o número um, não.
Jesus é o número 1 na sua vida. E sempre foi muito radical comigo e não alisava, não, até hoje. Até hoje, né? Era. E eu me lembro que um jogo, a gente jogando e na Globo, e assim, cara, e eu não me lembro contra quem, se foi contra o Santos, e eu fiz uma partida até aquele troféuzinho que os caras davam, eu ganhei, saí cheio de moral, Craque achei do o craque jogo. do jogo e É. tal. Eu chego em casa, Aline, assim, cara fechada, e aí eu, o que será que aconteceu? Aí fui tomar banho, voltei, a comida tava lá na mesa, ela não falando nada. Quando a Aline não fala nada e tá assim, eu falei, tem alguma coisa, já tá. O que eu fiz, né? Já começou a pensar, ai meu Deus E do eu fui céu. tomar banho e a cabeça nisso aí que tu falou. Aí sentei na mesa, a gente orou, comemos, aí ela falou assim, eu posso falar com você? Eu, pode, claro. Ela falou assim, eu tô muito triste com você. Cara, eu com o troféu, melhor em campo, pô, achando que ela ia me dar maior moral. Ela falou, teve um momento do jogo que a câmera pegou você e você deu uma entrada no moço, você foi falar com o juiz e você falou uma palavra muito inapropriada para você, meu amor. E a câmera da Globo tava na tua boca. Você sabe que testemunho e tal, tal, tal. E não foi uma palavra tal, né? Mas foi algo que naquele momento me fez refletir e falar assim, eu poderia ter evitado isso. Mas foi de uma forma que ela me cobrou, que me fez assim refletir a importância do bom testemunho. E eu falando de Jesus, pregando Jesus para aqueles jovens ali e tal, e o meu testemunho assim diante do mundo, né? Foi um testemunho que realmente não condiz com aquilo que eu prego e aquilo que eu vivi dentro de campo, principalmente naquele momento do jogo, aquela Claro. tal que você já sabe muito bem e tal, e você vai falar com o juiz, não dá para dar rosa para ele, né? Deu uma falta que eu achei que não era. E aí, assim, fui cobrar ele, mas a minha falta de sabedoria naquele momento foi muito grande. E graças a Deus você chega em casa com minha esposa que não está ali para te alisar, falar só palavras bonitas, mas mostrar para você o seu erro e fazer com que você melhore. Então, assim, como é importante você encontrar essa esposa, que ela é tua amiga, tua companheira, tua parceira, mas quando tem que falar a verdade, vai falar a Ela verdade. fala a verdade. Isso é muito bom e é bom a gente tocar nesse assunto aqui, né? Porque ontem foi domingo de Páscoa, né? Esse final de semana passado, um final de semana de muita reflexão, né? Que a gente reflete sobre a nossa vida, sobre o sacrifício de Jesus e passa a Páscoa normalmente em família. E como é bom a gente estar com nossos entes queridos, desfrutando, orando e vendo a vida de Jesus, né? Normalmente, esses 3 dias, né, esse final de semana de Páscoa, passa o filme da vida de Jesus Cristo. Então a gente fica num domingo maravilhoso. Eu espero que vocês tenham tido um domingo realmente Sim, abençoado, né, de comunhão com a família de vocês. E que os nossos patrocinadores também, né, que a gente não pode deixar de agradecer, porque aqui o Servos da Bola é só gratidão. Gratidão, né, pela parceria de vocês, né, mandando um abraço aqui para Chiticar Autoseios, todo o pessoal, toda a equipe do Luiz Martelotti, meu amigo. Mais uma vez, é muito bom ter vocês aqui como parceiros do Servos com a Bola. Se você está pensando em trocar o seu carro aqui em Orlando, quer comprar um carro novo, acesse www.stitautos.com. Ou então, direcione o seu celular para o QR Code que está na tela e vocês vão conhecer os diversos modelos e marcas de carros lá na Stitcar. Stitcar Auto Sales é a melhor loja de carros aqui de Orlando. E o atendimento, ó, além da facilidade para pagamento, você pode conseguir crédito apenas com seu passaporte. O Luiz vai dar um jeito de vender o carro para você. Fiquem tranquilos e na paz. Podem com ir na certeza. paz que o Luiz vai vender o carro, um carro da Stitcar para vocês e você vai ficar muito satisfeito. Agradecer também a RJ Mais Investimento, nosso parceiro Alexandre Prado, Alexandre. nosso irmão, né, que nós estivemos juntos ontem, inclusive na igreja, e ele com a família dele, que é sempre presente, né, ali Sim, na muito, busca. muito. E a RJ Mais pode ajudar você, né, te orientando a fazer os melhores investimentos, aumentando o seu patrimônio,
né, cuidando em todos os aspectos que envolvem rentabilidade, um bom investimento, aonde investir, né, como você pode proteger o seu patrimônio. Então, acessem www.rjmais.com. Eles vão atender vocês com muito carinho, com muita atenção, porque eles têm profissionais capacitados, um escritório em São Paulo, escritório no Rio de Janeiro, mais de 90 funcionários que estão lá de braços abertos para atender a todos vocês. O Gil está estudando, rapaz, eu vejo a disciplina dele estudando, apesar de vez em quando ele tem que viajar, mas a Aline fala que ele está sempre ali, ó, no avião, estudando inglês, porque o objetivo, a meta dele a curto prazo é estar pregando aqui em inglês nos Estados Unidos. O Nicolas já está pregando, Nicolas Nicolas graças a Deus, assim, tem essa facilidade do idioma. Eu digo assim, como é difícil esse verbo to be, meu irmão. É verdade. Mas, com a graça de Deus, ele em breve estará fluente no inglês. Amém. Aqui no estado. Porque o Lucas, ele segue a palavra como ninguém. O Lucas voa como águia, amigo. Ele tá voando, esse menino. O Nicolas assistam. Qual é o Instagram do Lucas mesmo? O Nicolas, assim, ele tem vários, mas depois você procura lá, Nicolas, Gilmar, Aline, vocês vão achar. Vão achar. Tá tudo ali, família. Segue o Instagram do Gilmar Vai ou da encontrar o Aline Nicolas. Barros, que vai estar lá. O Nicolas, vai encontrar o Nicolas tranquilamente. Ele está voando como águia, porque ele segue a palavra e é uma bênção. É um menino que é bênção na vida dos jovens e de quem cruza o caminho dele, que são o mais importantes. Então, se você quer aprender inglês, quer vir do Brasil para os Estados Unidos, para Orlando, conhecer aqui o estúdio dos Servos com a Bola, da Celebration, o Celebration Studios, você não vai precisar falar inglês porque o dono é brasileiro, né? O Celso vai falar português tranquilo. Mas acesse www.ulamerica.com e ali no site você vai ter todas as informações. Você precisa ligar também se você quer se matricular e quer levar o documento que você precisa no Brasil, né? No consulado brasileiro para conseguir o seu visto de estudante. Então, você tem que fazer contato primeiro com a Ula América, acesse ulamerica.com, você vai ficar por dentro de tudo que é necessário para que você tenha o documento, o D20, para conseguir o seu visto de estudante no Brasil. E tem muitas famílias brasileiras utilizando o visto de estudante para vir morar nos Estados Unidos, né, Gil? Isso tem sido, assim, um caminho muito frequente, muito utilizado por famílias brasileiras que estão estabilizadas, digamos assim, financeiramente, que podem tocar seus negócios à distância. Então, muitos empresários estão se mudando para Orlando, para a Flórida, que tem muita qualidade de vida aqui, e tocam seus negócios online, e os filhos estudam aqui, né? Sim. Ou seja, tem mais segurança, mais tranquilidade, e vale muito a pena. Então, Servos com a Bola super indica a Ula América, a escola de inglês, aqui em Orlando ou na Califórnia também. Valeu? Basta acessar novamente o código, o site, ulamerica.com. E, por último, agradecer o nosso mais novo parceiro, a DTB Florida Realty, que eu estou vendo lá umas casas, namorando umas casas, cada casa maravilhosa, e as condições que eles podem oferecer para vocês, cuidando não só oferecendo as casas, convencendo vocês a comprarem as casas, porque isso é uma data, tem que ter o dom, né? É verdade. Para convencer, para vender. Mas eles cuidam de toda a documentação, cartório, uma equipe super competente, que, inclusive, semana passada eles estavam no Brasil fazendo um tour em várias cidades, apresentando a DTB, apresentando os modelos, né, de casas, de vacation home, como funciona, ou seja, dando uma aula para a comunidade brasileira no Brasil, para aqueles que pensam em vir morar nos Estados Unidos e estão buscando investir também, comprando casas aqui de vacation. Então, eu super indico www.dtbfloridarealty.com. E um grande abraço, meu amigo Rodrigo Bocão, que já esteve aqui, que faz parte da equipe da DTB. Gil,
Domingo de Páscoa, eu sei que você deve ter passado maravilhosamente bem. Qual o sentido da Páscoa, assim, para a humanidade, né, cara? Eu, durante muito tempo, eu assim, eu via Páscoa e confesso a você que era simplesmente um momento, eu acho que eu queria muito ovinho de Páscoa, eu queria presente, e a nossa família sempre foi uma família assim muito católica, né? Minha mãe, meu pai, enfim. E tinha suas religião, minha mãe depois para o espiritismo, e não tinha um entendimento do que realmente era a Páscoa. Mas sempre era um momento de muita celebração e muita alegria dentro da nossa casa, né? Até que eu comecei assim, através de um primo, ele me mandava uns filmes de Jesus. E esses filmes de Jesus, assim, eu ficava vendo, cara, eu chorava, mas eu também não tinha muito entendimento, porque aqueles filmes para mim era algo assim muito forte, assim, como é que Jesus ele sofreu tanto? Eu pegava muito naquela coisa do sofrimento de Jesus, os milagres, né? E ele naquela cruz realmente foi uma das cenas que choca a gente, né? O sofrimento dele e tudo. Mas antes, começando lá no Getsemane, quando ele suou gotas de sangue, através de tanta dor e tanta sofrimento, pensando, né, e levando nossos pecados, o seu suor se transforma em gotas de sangue e tanta agonia que ele passou por nós. Então eu fiquei assim pensando o que era o Natal e ninguém nunca me explicou direito o que era o Natal. Ah, comer o vinho de Páscoa, Natal é isso. E eu não tinha esse entendimento até eu conhecer a Jesus de fato. Conhecer Jesus de fato e aí tudo mudou para mim em relação ao que é Páscoa, O que é o Natal que e é o que é Natal. Páscoa, né? E aí eu falava, o que que é Páscoa? E aí eu fui estudar. E começa a nossa busca assim para você saber o que que é a Páscoa, né? E a Páscoa é uma festa que começou há muitos anos na Bíblia, lá com Moisés, quando recebeu de Deus a direção de libertar o povo da escravidão, mais de 400 anos de escravo. E aí vem as pragas, e a última praga era dos primogênitos, onde que um cordeiro era sacrificado e passava o sangue do cordeiro no umbral das portas para que a morte passasse por cima. E toda casa que tinha aquele sangue, a morte passava por cima. E ali saiu a Páscoa. E esse significado foi muito mais forte quando Jesus se entregou por nós, que não tem que mais sacrificar animal. Ele foi o próprio sacrifício. Então, quando Cristo morre por nós, quando Cristo entrega a sua vida por nós, pelos nossos pecados, ali nós entendemos o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, a morte e ressurreição de Jesus. E isso para mim foi como que alguém tão bom morre por alguém. Eu não teria coragem de dar meu filho para morrer por ninguém. Assim, isso me faz sempre refletir e por isso que o que Cristo fez por mim, eu tenho que viver a minha vida inteira para ser um exemplo de gratidão por tudo que ele fez. Então, assim, a Páscoa para nós é muito mais do que ovo de Páscoa. É muito mais do que só se estar reunido e tal, mas a gente entender que Cristo pagou o maior preço para me resgatar daquele mundo que eu vivia, de pecado, esse mundo de dor, de tristeza, e hoje viver uma vida que eu vivo. Então, hoje, para mim, quando eu tenho a oportunidade de sentar com a minha família e falar sobre Páscoa, a gente realmente tem que agradecer muito a Deus, a Jesus Cristo, pelo que ele fez É por muito nós. bom. E é o momento que você fica com o coração quebrantado, né? Assim, parece que a paz fica no ar, né? As pessoas ficam mais sensíveis, Sim, né? Porque mesmo os não cristãos, né? Os católicos e até pessoas que seguem outras religiões, eles respeitam muito essa muito. data porque existe uma tradição no mundo inteiro, né? Da família se reunir, do presente do ovo de Páscoa, né? De almoçarem juntos. E nós, como cristãos, a gente que busca, né, a palavra de Deus todos os dias, a gente fica ainda mais sensível, né? Sim, E o Evangelho de João é um evangelho assim que eu estudo muito diariamente. E
Jesus, antes de ser crucificado, antes de ser traído, o Evangelho de João mostra e nos ensina que Jesus orou pelos cristãos. João 17:20. E Jesus Sim. fala: não oro somente por esses Mas discípulos, aqueles que mas viram. oro por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Porque Jesus sabia que já tinha preparado os discípulos para que a palavra deles e os ensinamentos dele pudessem ser passados adiante. E Jesus sabia que até hoje nós estaríamos aqui, né, Gilmar, falando Sim, dele sim. e celebrando a Páscoa, a ressurreição. Então já estava tudo escrito, Jesus já sabia de tudo, já estava tudo desenhado, né? Em João 17:20, Jesus ora ao Pai. Antes, 17:6, Jesus ora pelos discípulos. Primeiro ele orou pelos discípulos, depois ele Sim. orou por todos nós. Pouco antes dele ser traído e preso. Uhum. Porque Evangelho de João 18 começa aqui João a relatar a traição e a prisão de Jesus, depois vai pelo julgamento, né, diante das autoridades. Aí Pedro nega a Cristo conforme Jesus tinha falado para ele, né? Jesus é negado aqui, vai relatando Jesus diante de Pilatos e é maravilhoso. Então, assim, quando você mergulha, né, na palavra, você começa a É ter lindo. entendimento, aí você fica muito mais sensível, né? E quando a gente fala de futebol, que eu me lembro de ter jogado alguns jogos no sábado, que antecedia a Páscoa, né? Para poder passar o domingo de Páscoa com a família. Família. Eu não lembro de ter jogado no domingo de Páscoa. Eu Você também lembra não. de ter Não, jogado domingo de Páscoa? não. Eu acredito que não. E também acredito que nesse tempo, no Brasil, assim, hoje a gente aqui nos Estados Unidos, a gente vê que eles dão uma ênfase muito maior do que era no Brasil. Porque hoje aqui você vê, para tudo. É Claro, lindo, algumas lojas vão sabe? fechar. É, é uma, Fecharam, é né? uma coisa que a gente, assim, vê que a tradição é muito mais do que no Brasil. Sim. E eu pensando nisso, eu fiquei lembrando uma vez um pastor que trouxe uma palavra para nós, falando exatamente disso, né? Quando você falou da traição de Judas. Jesus numa mesa, comendo com eles, fazendo a última ceia, Jesus relata o que iria acontecer. E Judas depois, você vê que ele vai, busca os soldados por causa de 30 moedas, ele volta e os caras procurando quem é esse que a gente vai... É Jesus. Quando falou de Jesus, nem eles esperavam e sabiam que era o próprio Jesus, né? E aí Judas vai dar um beijo para identificar quem era Jesus. Eu fico imaginando como que você recebe esse amigo te dando um beijo, te traindo, né? É muito forte, quando a gente entende o significado realmente da crucificação, do que Cristo fez por nós, como um amigo. E eu ficava assim me perguntando, mas eu tinha que pegar e dar uma surra nesse Judas e tal. A minha cabeça era muito dessa. Depois, conversando com esse amigo e ele, esse pastor, ele falava, Gilmar, ali foi. Nós éramos o Judas. Nós, quantas vezes traímos Jesus, quantas nós negamos como Pedro negou Jesus, nós éramos esses. E antes de conhecermos Jesus, nós éramos assim. Muitas vezes a gente tem as mesmas atitudes, mas a preocupação de Jesus não estava em ele ser crucificado, ele perdeu o amigo. Por isso que ele chama de amigo, dá o beijo, porque ele estava dando ainda oportunidade para Judas a se arrepender. É o que Cristo faz conosco todos os dias. Não é pelos seus erros. Ele está sempre disposto. Se você se arrepender, se você se humilhar e você reconhecer o seu erro, você sabe que o perdão ele está disposto para você. Então isso para mim é realmente o que fala sobre esse Cristo maravilhoso, sobre essa Páscoa. É realmente a gente entender o nosso estado, reconhecer quem nós éramos, quão miserável nós estávamos longe da misericórdia de Deus e hoje a gente poder estar aqui falando sobre o que ele fez na nossa vida, né? Exato. Isso é muito importante a gente poder colocar aqui, né, para os nossos seguidores, porque não basta só a gente, nessas ocasiões, né, demonstrar através de nossas redes sociais que a gente
crê em Deus, crê em Jesus, né? E depois, ao longo do ano, né, diante de diversas situações, você não se mostrar firme Sim, nessa sua convicção, né? Você ter atitudes que não refletem esse momento que nós tivemos com a família, com amigos, de Páscoa, né? De sensibilidade em relação ao sacrifício de Cristo. sim, Então a gente tem que lembrar, e por isso a importância dos Servos com a Bola, de estar trazendo aqui toda semana para vocês, atletas, jogadores, pessoas ligadas ao futebol e ao esporte, que creem, mas que também têm atitudes que revelam essa crença, né? E não se mostrarem com atitudes diferentes daquilo que a gente fala ou já falou. sim, É importante, a gente vai tocar aqui no assunto, né, que realmente tem mobilizado toda a opinião pública no nosso país, né, a condenação do Robinho, é um jogador que foi reconhecido por tudo que fez dentro de campo como um grande talento, e nós acompanhamos ele desde o surgimento, muito jovem, naquele time do Santos, os uau, meninos da Vila, uau, né? E vai ser legal a gente falar sobre isso, porque aquele mesmo time, vários jogadores se destacaram a nível mundial. E, infelizmente, um fez algo que pode estar estragando, né, toda a imagem que ele construiu ao longo da carreira toda. E outros, por exemplo, o Robinho, a dupla dinâmica daquele Santos dos Meninos da Vila era Robinho e Diego, sim, né? Os dois jogaram na seleção brasileira, os dois jogaram na Europa, né? Os dois tiveram fama, sucesso, dinheiro. E quando a gente passa a olhar agora a vida dos dois, um continua firme na palavra, caminhando com Jesus, construindo cada vez mais um patrimônio pessoal para a família, ou levando a palavra de Deus, palestrando, servindo a Deus, né, e tendo uma vida maravilhosa. E o outro agora começando a viver um inferno astral, sendo preso, né, ou seja, com a família, separado da família. Por mais que ele tenha se arrependido, a gente sim, não sabe como está a vida do Robinho agora, mas o erro dele lá atrás, né, foi justamente consequência. não honrar a família dele, não honrar os mandamentos, porque eu lembro que naquela época ele já agradecia a Deus quando fazia gol, botava a mão para o alto, agradecendo aos céus, né? Eu lembro de ver aquela garotada, né, se divertindo jogando futebol naquele Sim, time maravilhoso do Santos que encantou, né, o país e o mundo. Mas a gente tem que ver, né, não é só o que passou, a gente tem que buscar. Muitas pessoas devem falar de mim, pô, o Gonçalves agora está falando de Jesus, mas antes ele não era convertido e, né, meus amigos que conviviam comigo e a época de, de tudo que a gente vivia no mundo, mas Jesus está aqui, ele é a prova de que ele perdoa, assim como sim, perdoou a Paulo e chamou a Paulo depois sim, e tornou Paulo um dos seus maiores discípulos, né? E talvez o cristão que mais tenha influenciado ou tenha influência no Novo Testamento, né, pelos uau, 13 livros que Paulo escreveu, e era um perseguidor de cristãos, sim, né? E Jesus perdoou. E ele se arrependeu e recebeu o perdão de Cristo e se dedicou toda a vida dele a compartilhar e a expandir o evangelho pelo mundo. Como é que fica essa sensação, Gil, para você, esse caso do Daniel Alves, que foi solto, né, na semana passada, mas que vai ter que prestar contas à justiça espanhola, sim. tendo que ir toda semana lá no tribunal. Mas como é que eu fico imaginando como é que vai ser a vida dele daqui para frente? Como é que vai ser a vida do Robinho daqui para frente, né? Eu fico olhando para esses casos, Gonçalo. A gente sempre soube que isso no futebol e no esporte, muitas vezes o atleta ele perde a sua. Eu não sei se a palavra certa é essa, mas ele perde a noção de quem realmente ele é.
Ele acha que ele pode tudo e que não vai ter consequências. Ele pode trair esposa, ele pode entrar numa loja e comprar uma Ferrari, ele pode comprar esse prédio todo, e tudo ele pode, mas ele acha que pode também fazer todas as coisas erradas que não vai ter nenhum problema. Então tudo pode, tudo. E ninguém, eu acho que para, porque se você faz o gol, manda os 3 gols, vai no Fantástico. Então é todo mundo aplaudindo, batendo nas tuas costas. E é muito raro você encontrar uma pessoa que está lá no topo e alguém conseguir mostrar para ele, cara, a vida não é isso. A vida tem responsabilidades. A vida tem que você entender que as consequências do erro pode não estar agora, mas pode também chegar e colher no teu filho ou colher em você amanhã. Não é isso que você está vivendo. Acorda, não é? Mas muitas vezes a gente tem medo de falar e perder, de repente, os benefícios de estar com o Gonçalves. Pô, o Gonçalves não vai me levar para a festa, o Gonçalves não vai me dar uma moral, não vai me dar aquele carro, não vai me dar o tênis da Nike, eu vou perder a moral do Gonçalves. É mais fácil eu estar do lado dele e apoiar o erro dele. O que eu entendo que nesse momento isso é uma das coisas que a gente precisa entender e a gente precisa falar, porque o erro não é só em você falar, eu errei. O erro é você entender que eu erro, me arrependo e mudo. Isso é caráter. Quando a gente fala, eu errei para ficar bem só com o Gonçalo, mas amanhã eu estou fazendo a mesma coisa, depois de amanhã eu estou fazendo a mesma coisa, porque eu sou o Gilmar, o jogador da seleção, o campeão do mundo. Então, eu acredito que tudo isso que está acontecendo, parece que muitos atletas que estão vendo não conseguem cair a ficha. Estão achando que pode tudo e não pode. Aqui, a gente vendo no mundo do esporte, do basquete, aqui que é muito forte, do beisebol, e a gente vê tudo. Cada dia é um escândalo. É por falta de informação? Não é. Não. Não é. É por falta de você não ter uma boa esposa dentro de casa? Não é, porque você tem a sua esposa, mas você quer outra. Então, o que está acontecendo? O que eu entendo que está acontecendo é que nós precisamos entender que nós não somos quem a gente acha que é e que se você comete uma situação tão grave como essa, a conta vai chegar. E eu acho que é isso que tem que dizer para esses atletas. Você pode achar que a conta não está chegando agora, mas ela vai chegar amanhã. Você pode ter certeza, porque você não consegue esconder uma mentira a vida inteira. Uma hora essa verdade vai aparecer. Você pode destruir a tua família, você pode destruir os teus filhos, você pode destruir a tua casa, você pode destruir a tua vida. As consequências de um erro é muito grande. Então, a gente está vendo um Endre hoje desse que está vindo, um fenômeno, um garoto, mas a gente precisa, eu acho que a responsabilidade de pai, de clube, de empresário, do amigo, é realmente dizer, cara, olha você tem que ser um exemplo dentro de campo e fora E de fora campo, de campo, sem porque a sua dúvida. vida não só é aqui 90 minutos fora de campo, a sua vida continua. E você tem que ser esse exemplo. A gente vê alguns sinais que a gente já vê quando a gente fala, já está empolgado, né? Já está É. sentindo, quer falar, quer xingar, quer discutir, quer menosprezar o adversário. Você já começa a ver alguns sinais, que a gente já viu isso, Com outros, exatamente, com outros né? jogadores que também tiveram Esse perfil, né? esse perfil. E foi bom você tocar nesse tema do Endrick, porque realmente o que o Endrick tem feito é algo assim que está despertando o mundo inteiro para colocarem seus olhos em cima dele. Porque realmente foi na seleção lá em Wembley e fez o gol da vitória. Né? Aí jogou, na sequência, voltou para o Brasil, jogou pelo Palmeiras, gol da vitória. E é um menino que a gente já viu várias vezes, ele dando entrevista depois dos jogos,
falando de Deus, né? Falando da família. E assim, a gente precisa alertar, né, a sociedade para que nós possamos cuidar desse menino, desse talento, né? Concordo. Não só a família, os amigos que estão próximos, mas a gente precisa orar por ele. De que forma a gente pode ajudar e cuidar esse menino? É orando por ele, orando para que ele possa ter entendimento e busque de fato se fortalecer na palavra de Deus para guiar o caminho dele, que ele possa pedir a Deus que dê Sim, sabedoria a ele, porque o que ele está fazendo, a fama dele vai ser tão grande, que o mundo vai querer abraçar ele. E o sim, inimigo vai estar ali, ó, o tempo todo esperando uma brecha para com certeza. agarrar ele, porque ele vai ter dinheiro, ele vai ter fama, né? E tomara que ele tenha uma companheira, né, que possa também não se deixar levar, porque o entorno muda, Com né? certeza. A pressão é tão grande. E eu sei que eu vivenciei isso ao longo da minha vida, da minha carreira, né? Eu sei o quanto toda a fama que eu alcancei através do que eu fiz dentro de campo também interferiu e mudou a minha esposa, mudou um pouco a minha família, né? Porque a gente conseguiu uma condição de vida Claro. melhor através do futebol. E eu sei o quanto meu pai ficava empolgado e satisfeito, minha mãe, quando na rua, no bar, então elogiavam. Ou seja, era aquela coisa, meu pai ia tomar a cerveja dele todo dia no mesmo bar, né? E depois que eu cheguei na seleção, que comecei a ser campeão do Botafogo, ele ia lá e os amigos pagavam a cerveja para ele. É, Ou seja, ele ia é, lá pagar a cerveja. Então, qualquer pessoa gosta de chegar num lugar e ser bem tratado. E, sim. e principalmente ter facilidade, né? Em função, só pelo fato dele ser o pai do Gonçalves, o pai do Gilmar, campeão do mundo com São Paulo. Imagine muda a vida e o entorno de qualquer um, né? Verdade. É verdade. Tem uma E das hoje em coisas. dia a facilidade é maior, porque Muito. eu vi na semana retrasada que a seleção jogou lá em Wembley. Antes a gente estreava na seleção. Eu, quando estreiei na seleção, Gil, eu fui jogar eh, Rússia e Holanda, né? Então, assim, e por felicidade minha, eu fiz o meu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira, primeiro e único, porque era difícil fazer gol, principalmente na seleção. E logo do meu segundo jogo como titular, né, joguei os 2 jogos como titular, eu fiz um gol no empate em 2-2 contra a Holanda, lá inaugurando a Arena Amsterdã. Então, poxa, imagine a satisfação dos meus pais no Brasil, vendo ali o filho estreando, fazendo gol, aquela alegria. Só que hoje, Gil, os jogadores levam os pais para onde vão jogar. É A verdade. família, a condição financeira, né, econômica, é tão grande, facilita tanto, Sim. que os pais nem ficam no Brasil Vai assistindo. lá. O jogador leva o pai, a mãe, os irmãos, a namorada, o tio, a tia, o primo, leva todo mundo. Ou seja, e aí os caras, a família está dentro do estádio, o Sim. jogador vai vibrar e comemorar com a família, Família. como o Hendrick fez na ocasião lá em Wembley, né? Então, imaginem vocês como vai ser importante, né, a família, os amigos, e não só os mais próximos do Hendrick. Todos nós estarmos orando e cuidando para que ele possa seguir crescendo, nos dando essa alegria, sem se perder É verdade. no caminho. Eu tava vendo você falar e me veio um versículo na mente que fala assim: ensina a criança no caminho que ele deve andar para que quando ele cresça não venha se desviar dele. O ensinar, a gente sabe que não é uma coisa que você faz hoje, daqui a 10 anos você vai querer fazer. Não, ensinar é diário. Você ensinar a criança o caminho é você estar todos os dias do lado, você estar todo dia, não faça isso não é bom, isso não é legal, isso daqui você tem que tomar cuidado, não é por aí, vem cá. E muitas vezes tem que colocar de castigo, você tem que corrigir. Então, isso é ensinar a criança no caminho. E eu acho que com a vida deles, assim, não é diferente. Você tem que ter uma disciplina muito grande com esse menino,
para que a gente não veja amanhã um grande talento desse também se perdendo. E uma das coisas que eu vejo é a responsabilidade, como você falou, familiar, a responsabilidade do clube. Antigamente o clube, ele quer ficar meio que isento, né, das suas responsabilidades. Mas hoje, quando eu vejo um clube como um Palmeiras, como um treinador tão que a gente vê tão rígido dessa forma, eu acho que nós precisamos muitas vezes até uma das coisas que eu aprendi na minha carreira é quando você tem um treinador também que ele consegue enxergar esse perigo, esse alerta. Esse farol vermelho acendeu. Então, Tele Santana era uma das pessoas que eu assim mais me admirou, assim, eu tenho ele como o maior exemplo de treinador, porque não era só um treinador dentro de campo, era um treinador que se preocupava também com a sua vida fora de campo. E Tele Santana, uma das coisas que ele falava assim, não importa se você é o Milha, se você é o Raí, Toninho Cerezo, ou se você é o Gilmar que está começando. O tratamento vai ser igual e a chaleira vai ferver igual para todo mundo. Se ele tiver que te colocar no banco, ele vai te colocar no banco, não importa. Se quer tirar um Cafu que veio da seleção, porque o Vitor está jogando, vai o Cafu no banco ou vai jogar para cá, mas o Vitor vai jogar porque ele está merecendo, ele está ali, não tem aquela coisa de, eu seleção brasileira. Não, vai ser, mereceu, vai jogar. Então, uma das coisas que ele nos ensinava assim, muito era a sua vida fora de campo. Ele era tão bom dentro de campo, treinando a gente, mas eu acho que ele era ainda excepcional nos ensinando o que queria acontecer com cada um fora de campo. E chegava para o atleta, muitos deles falavam, olha, você amanhã vai ser um cara para estar catando, vendendo lata, vendendo sorvete na praia, porque você não quer ser profissional. Você não quer. E assim, a gente ficava vendo aquilo, ele não tinha obrigação de querer colocar para você o que você vai ser, a obrigação de treinar você dentro de campo e melhorar seus fundamentos, te posicionar. Essa é a função, mas não. O treinador ele já começava, e muitos ele conseguiu recuperar. Muitos ele conseguiu recuperar. Uma das coisas que, quando você estava falando, foi um dos acidentes de carro que a gente teve do Alexandre, que era o nosso goleiro. Alexandre, para mim, ele seria. Rogério Ceni é o ídolo do São Paulo. O Alexandre era mais que Rogério Ceni. E Alexandre era um atleta, um goleiro, para mim, completo. E a gente perdeu o Alexandre em uma dessas que muitas vezes o futebol te cobra, mas a vida também, por um erro, muitas vezes você paga pelaquilo. Saiu da concentração, foi comemorar o aniversário, na volta não dormiu e o carro na curva, bate, capota e ali a gente perde Alexandre. Tele Santana nunca mais foi o mesmo a partir da morte do Alexandre. E o que a gente aprendeu com tudo isso? Que antigamente a gente só achava que idosos iriam morrer. Só idosos a gente via que... Isso foi em que ano mesmo? Hum, 92, 93? por aí, campeão do mundo, foi, acho que um pouco Foi antes. depois do título mundial? Será que foi? Eu não me lembro agora. Eu sei É, que porque foi. eu tive a felicidade de ser treinado pelo Tele Santana no início da minha carreira, em 89. E eu posso dizer que ele foi um dos treinadores mais importantes que eu tive na minha carreira, porque foi com ele que eu vivi a minha maior frustração dentro do futebol, assim, o momento mais delicado da minha carreira dentro do futebol, que foi justamente na minha estreia no profissional do Flamengo, jogando como titular no Maracanã contra o Botafogo e que eu fiz o gol contra, né? Ou seja, assim, aquilo poderia ter acabado com a minha carreira, né? Por estar estreando numa camisa tão Uhum. pesada como é a do Flamengo e fazendo um gol contra no Maracanã, onde eu sonhava em ter o meu nome gritado pela torcida do Flamengo, porque eu era muito jovem, Claro. não tinha muita oportunidade de jogar. E quando surge a oportunidade dada pelo Tele Santana, eu eu tenho o maior erro da minha carreira, pode-se dizer assim. Esse foi o maior erro da minha carreira jogando, foi esse jogo Flamengo e Botafogo que eu fiz esse gol contra.
o gol contra não resultou na derrota do clube, mas foi um empate e que acabou beneficiando ao Botafogo, que na sequência conquistou o título de campeão carioca, que não vencia há 21 anos. Mas por que ele foi importante, Gil? Porque imagine você depois a minha tristeza de ir para casa com meu pai e minha mãe, ainda morava com eles, né? E tive o consolo, fui consolado por eles, pela minha irmã, e com aquela tristeza de ter feito o gol. E na semana seguinte, Tele me chamou e falou: Olha, meu filho, levanta a tua cabeça. Eu te coloquei para jogar porque eu confiava em você e confio em você. E tanto é assim que eu vou te colocar para jogar também no próximo jogo. Próximo jogo em casa, contra o Volta Redonda, você que vai jogar. Então se prepara, eu confio em você. E o que aconteceu, Gil? Veio o próximo jogo, no outro domingo, eu entrei como titular, 0-0. Eu faço uma jogada, tive o ímpeto de ir no ataque, a bola recebo, passe, pum, faço o gol. Então, em uma semana eu saí, eu fui, tive lá no chão no, e consegui me reerguer pela confiança que ele me deu. Ele simplesmente Sim, poderia falar: Ó, garoto, o Leandro está recuperado, acabou. vai jogar aqui, você vai ficar no banco, ou nem me colocar no banco. E se ele tivesse feito isso, sei lá, minha carreira não teria sido a mesma, Sim. talvez. A gente nunca sabe porque os planos são de Deus. Mas ele me deu a confiança que eu precisava para dar a volta por cima em uma semana. E Dia das Mães, um domingo, e eu Pô, faço o gol e a gente vence por 4, foi 4-1, alguma coisa assim. E eu fiz, em 8 dias, eu fiz um gol contra e e fiz um depois? gol a favor. Ah, Eu fui sério? do céu ao inferno e voltei assim em uma semana, né? Do céu porque estreiei Claro, eu claro. realizei o meu sonho de estrear no Maracanã como profissional no Flamengo, que era um dos maiores clubes do Brasil. E ao mesmo tempo, na estreia veio essa decepção, essa frustração do gol contra, né? E uma semana depois o gol a favor e enfim. Deus tem sabe de todas as coisas, mas a gente precisa ter o apoio da família e o apoio do treinador foi importante, assim como o da minha família também foi muito Sim, importante, né? sim. E eu vi o Endrick, a gente acompanha, lógico, tá todo mundo de olho no que o Endrick fala, tá todo mundo de olho no comportamento, nas atitudes dele já, porque é um menino de 17 anos, mas que está fazendo coisas Claro. improváveis, né? E que não acontecem. O último que fez o que ele está fazendo foi o Ronaldo Fenômeno há 20 anos Por atrás. aí. Depois o Ronaldinho Gaúcho também. Uhum. São fenômenos que não aparecem todo ano. E o Endrick, a gente começa a ver ele muito sereno após os jogos, dando entrevista, falando da família, falando de Deus. Mas dentro de campo a gente já começa a ver também um comportamento dele um pouco mais agressivo em relação ao adversário. Um jogo passado eu vi ele xingando o treinador adversário, já peitando a arbitragem. É. Então, É complicado e a gente fica tenso com isso. Então, por isso que o nosso alerta aqui no Servos com a Bola é isso, né? Porque a nossa missão é essa, né, Gonçalo? É ajudar e a gente gostaria de ver que essa semente ela possa dar muitos bons frutos. Que ele possa dar bons frutos para uma geração que está vindo pós ele, que está espelhando nele. E ele já consegue enxergar, e se ele não consegue, a gente aqui quer alertar vocês que estão perto dele. Enxergue que ele é um exemplo para uma geração que hoje tem ele como uma referência. E todas as referências hoje elas vão ser cobradas. Todas as referências elas vão precisar ser uma referência mesmo de bons valores e bons princípios. E o que a gente quer é que Endre seja uma referência, porque o nosso país está tão sofrido e tão
desgastado com tantas coisas, provavelmente o futebol, quando vê um Ender assim, é uma esperança, como foi o Neymar, como o Gonça Ronaldinho falou, o Gaúcho, Ronaldo Ronaldinhos e tal, Fenômeno. os próprios Romários. Então a gente quer que você, Ender, seja uma referência e entenda o momento mais importante da sua carreira não é você simplesmente achar que é agora, é uma construção. E essa construção da sua carreira, ela começou desde o dia que você entendeu quem você era lá no infantil, juvenil, juniores e hoje no profissional, e ela continua. Mas uma carreira também pode ser interrompida, como muitos craques, como você foi interrompido por não ter tido a cabeça, não ter tido a humildade de reconhecer um erro, se arrepender, se quebrantar, mudar e falar: eu aprendo com esse erro e esse erro eu não vou fazer mais na minha vida. Não é errado errar. Não é errado a gente deslizar e cair. O errado é a gente não se arrepender, não mudar e continuar no erro. Porque a coisa mais difícil para a vida de uma pessoa é quando o erro ele já não causa em você arrependimento. Quando você erra e você sabe, todo mundo sabe que você errou, mas aquilo não causa mais no Gonçalves arrependimento. Gonçalves já perdeu aquele senso. Fala assim, cara, o cara tá fazendo isso, que será que o Gonçalves não tá vendo? Cara, Gonçalves, acorda. E o Gonçalves fala assim, ei, deixa comigo. Fica tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. Isso para mim é a parte mais perigosa da vida do ser humano. É quando ele já perdeu isso. E aí é ladeira abaixo. Quando você erra, porque o pecado não é você, eu errei. Nós vamos errar. A grande questão é, Espírito Santo, na hora fala com você, você fala, caramba, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Senhor, me perdoa. Dobra o joelho, se quebranta, se humilha, se arrepende, e aquilo, Deus vai te perdoar. E muitas vezes, essa consequência, claro que ela tem como cada erro, dependendo de cada erro que você tem, mas a coisa mais importante é isso, é o seu arrependimento, seu quebrantamento e mudança de vida. O que acontece é quando você já não tem mais isso. Aí você continua no erro, continua no erro, continua no erro, e a mente sua parece que vai ficando atrofiada. Seu coração vai ficando duro e você não consegue enxergar mais que você precisa de uma mudança. Você não precisa mais de perdão. É como você está dizendo, eu não preciso mais nem de Cristo. E isso é o que a gente vê na maioria dos atletas, e aqueles que não se arrependeram, não se quebrantaram. Hoje a gente vê a vida que eles estão vivendo. Tiveram tudo e hoje não conseguem dar um ovo de Páscoa para o seu filho. Então, assim, a nossa orientação é que a gente aprenda, que a gente possa crescer, e quando a gente fala de um Endre, fala de um Robinho, fala de todos esses que a gente está falando aqui hoje, é que a gente ainda tem esperança, porque enquanto nós estamos vivos ainda há esperança de uma Sim. mudança. Então, se Cristo nos perdoou, se Cristo é a razão da nossa vida, a gente está dizendo, Cristo, ele quer te dar uma segunda chance. Agora, se houver realmente um quebrantamento, arrependimento e uma mudança, Deus te puxa lá da lama e te faz sentar na mesa com príncipes, Não, com né? certeza, Gil. A gente está tendo exemplos, né, gente, no nosso futebol. Né? Por isso que desde o futebol andam assim, lado a lado, né? E a gente tem exemplos. E o futebol, ele mexe com a opinião de toda uma sociedade, de todo um país, né? Não só no Brasil, mas em todos os países onde o futebol é uma grande paixão. E os jogadores de futebol que se destacam, eles passam a ser o centro das atenções. Sim, Eles passam a ser julgados. E a gente tem aí exemplos nesse momento, né? Exemplos negativos do Robinho, do Daniel Alves, e temos um exemplo positivo, né, de luta, por exemplo, por uma causa importante, que é o caso do Vinícius Júnior, né, a causa do racismo, que está mobilizando a opinião pública, não só no nosso país, mas também fora do país.
Mas é importante que esses atletas, esses jogadores, e também agora a gente falando do Endrick, né, que vai ser nos próximos 10 anos, né, um jogador que, se continuar com essa performance, vai alcançar ali o patamar do Neymar. Mas a gente volta para a palavra de Deus, né, que nós possamos, como povo brasileiro, como cristãos, como servos de Cristo, estarmos orando por esses meninos, por essas pessoas, que possam ser referências e boas para toda uma sociedade, para toda uma geração, né? Tem uma oração em Salmos 143 que é a oração por livramento e salvação. Versículo 10 fala: Ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso espírito me guie por terra plana. Pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás viver, por tua justiça me farás sair da angústia, e por teu amor leal e justo acabarás com meus inimigos e farás perecer todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Então, que a gente busque a palavra de Deus para nos fortalecer e possamos estar orando por livramento, por salvação, porque o povo brasileiro é apaixonado pelo futebol. O futebol é o esporte mais importante. E nós aqui, como servos com a bola, que já vivenciamos, tanto eu como o Gilmar, o dentro de campo, tudo que vocês possam imaginar, nós vivenciamos, né? As vitórias, as derrotas, o glamour, né? As frustrações, as decepções com a opinião pública, as críticas da imprensa. A imprensa também precisa, né, estar consciente de que é importante, né, vocês analisarem com cautela, né, as ações, o que vocês falam é muito importante, mobilizam uma opinião pública. Então, vocês precisam também buscar ter sabedoria. Claro. Orem e peçam a Deus sabedoria para falar, para usar o microfone na hora de analisar e julgar, fazer julgamentos, analisar opiniões, postura, atitude de jogadores, né? Vocês têm que ter essa responsabilidade e ciência de que vocês são profissionais e que vocês influenciam pessoas. Muito. Né? Então, a mensagem de hoje, nessa semana pós-Páscoa dos Servos com a Bola, o pastor Gilmar, muito sábio em suas palavras, e a gente faz votos de que vocês possam levar esse espírito da Páscoa por toda a semana, né? Vivenciando isso, de fato, a palavra de Deus, nas ações que vocês vão ter ao longo de toda a semana. Na busca no seu trabalho para alcançar seus objetivos, suas metas, no seu relacionamento com seus familiares, com seus amigos, relacionamento com seus companheiros de trabalho, né? Que vocês buscam se fortalecer na palavra de Deus, para que Ele possa dar sabedoria, para que vocês possam agir de acordo com a vontade dEle, porque os planos são deles. É verdade. Né, Gil? E uma das coisas que você estava falando, Gonçalo, assim, o que Endre plantou ontem, ele está colhendo hoje. Tudo isso, eu imagino que tenha... se ele parar um pouco, ele fala assim, eu ralei demais para chegar onde que eu estou aqui. Então, é tudo questão de um plantio. Agora, o que você vai ser amanhã depende do que você plantar hoje. Então, plante coisas boas, plante na sua carreira, na sua vida, aquilo que você quer colher amanhã, que você tenha orgulho de poder sentar numa cadeira como essa e falar, eu tenho orgulho da minha carreira, eu tenho orgulho daquilo que eu fiz, daquilo que eu plantei, porque muitos hoje estão sentando nessa cadeira e chorando e dizendo assim, eu podia ter mudado a minha história, eu podia ter sido um atleta melhor, eu podia, sempre eu podia. Então você pode fazer hoje, Endre, como outros, né? E a nossa oração é que você entenda que a vida, ela é muito linda e Deus só deu uma vida para cada um de nós e que a gente saiba aproveitá-la da melhor maneira. Porque, mais uma vez,
familiares, amigos, parentes, colegas, muitas pessoas estão esperando com que você dê certo. E uma nação espera com que você dê certo. Os torcedores hoje de Palmeiras, mas hoje você é o querido do nosso país, né? Então, que você possa representar muito bem dentro de campo e fora de campo aquilo que você escolheu, que é o futebol, para fazer e levar essa alegria para milhares de pessoas. E se eu posso te dar um recado assim, a Bíblia diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Para você e Robinho, que nem a gente falou aqui, Daniel Alves e tantos outros, a Bíblia diz assim: medita na minha palavra dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo nela está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte nem corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. A Bíblia ela nos dá o segredo do sucesso, ela nos dá o segredo de viver uma vida bem-sucedida e ela nos dá o segredo de realmente fazer aquilo que nós, muitas vezes, sozinhos não conseguimos, mas quando a gente obedece essa palavra, tudo vai dar certo. Então, que você tenha esse entendimento e assim, nós como servos da bola, que a gente já passou um pouquinho, né? Já dos Exato. 50, né? Hoje a gente pode ser esse irmão mais velho que a gente quer ser para você. E para todos esses que estão aí acompanhando os Servos com a Bola, se alguém consegue mandar esse link dos Servos com a Bola para ele, e eu acredito que você conhece, fala, olha, vê lá, Gonçalo Gilmar mandou um recado legal para você, porque a gente quer ser esse irmão mais velho que possa te ajudar, não é isso, Gonçalo? Sem dúvida. E não só para ele, mas para a família também, né? Porque o pai dele talvez É, tenha a nossa idade, ou mais novo, pode ser mais também acredito novo, mais novo. né? Provavelmente. E a gente fala não só como ex-jogador, a gente fala também como pai, É essa. né? Como chefe de família, e que sabemos da importância da família para que ele possa se conduzir, né? Caminhar com Jesus e dando muitas alegrias, não só a vocês, familiares, né? Mas a toda a família do futebol brasileiro. É Nós isso somos aí. uma família ao futebol. E isso é super importante. Olha, mais uma vez, agradecer aqui os nossos parceiros, Esticar Auto Sales, um grande abraço, www.stitauto.com. Se você quer comprar seu carro aqui em Orlando, essa é a dica dos Servos com a Bola. DTB Florida Realty, para quem está buscando comprar sua casa, comprar uma casa aqui em Orlando, vocês não podem deixar de consultar os corretores da DTB Florida Realtor. Acessem o site www.floridarealtor.com. Para quem quer falar inglês, como o Gilmar, que está estudando muito, meu parceiro de zaga aqui, que logo, logo estará pregando em inglês, e aí vai ser um sucesso, como já é em português. E em espanhol, ele já está bem demais. Aliás, o Nicolas fala bem o espanhol, a Aline está cantando em espanhol, que, pô, é uma benção. Então, o La América Escola de Inglês, acesse um site para você conhecer e com certeza você vai falar inglês fluente, seguindo o método e estudando inglês nessa escola fantástica. E por último, o RJ Mais Investimento. Alexandre, mais uma vez um grande abraço. Você quer investir, quer ter orientação para poder crescer seu patrimônio e ter bom retorno de tudo que você puder investir, não deixe de consultar RJ Mais Investimento, www.rjmais.com. E ficamos por aqui, né, meu amigo? É isso. É isso. E uma Páscoa abençoada para você, para sua família, essa continuidade aí. Eu tenho certeza que Cristo quer nascer e ressuscitar no seu coração todos os dias. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. E vamos terminar fazendo uma oração, né? Como a Vamos gente sempre fazer uma faz, né? oração, exatamente. Agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse programa, por estarmos aqui juntos. E a nossa oração é que o Senhor abençoe esses esportistas e que estão espalhados por todo esse mundo, dando a Amém. eles a sabedoria para como administrar a sua carreira. Falamos hoje do Robinho, que a tua mão esteja com ele, guardando. Nesse momento tão difícil que ele está vivendo, abençoa a sua família e dá a ele, Senhor, a paz que só o Senhor pode trazer e que a vida dele, Senhor, possa ser restaurada em todos os sentidos.
A gente falou também do Hendrick, estamos falando de um jovem tão talentoso, que o Senhor possa conduzi-lo e ajudá-lo, Senhor, para aquele caminho de uma vida maravilhosa no esporte, que sua vida dentro de campo e fora de campo seja um sucesso. E Daniel Alves Daniel Alves, também, que a né? gente sabe que agora restaurar tudo aquilo que, de repente, o seu coração, a sua mente deve estar vivendo, Senhor, que esse jovem possa poder dizer: olha, eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui para poder ajudar milhares de outros a não errarem e passar o que eu passei. Que a história dele seja uma história de lição para milhares e que ele possa ser esse grande canal de Deus, porque errar, todos nós erramos, mas o que nós fazemos com os nossos erros é que vai fazer toda a diferença. Amém, E Senhor. só Jesus pode nos ajudar, fazer com que os cacos da nossa vida sejam restaurados, porque Jesus te pega um vaso quebrado e te faz um vaso novo, para que seja usado para a glória do teu nome. E abençoa essas famílias que estão conosco e que essa Páscoa seja o início de pessoas entenderem que sem Jesus nós não podemos ter uma vida abençoada, mas com Jesus, tudo que fizermos nós vamos ver a mão de Deus nos ajudando para sermos bem-sucedidos. Abençoa Gonçalves, abençoa a minha vida, abençoa, Senhor, os servos com a bola e todos que estão nos assistindo. Que a tua bênção esteja sobre eles. Oramos em nome de Jesus. Amém Amém, e amém. amém. E é isso, gente. Mais uma vez, servos com a bola. Agradecendo a todos que estão nos assistindo. Curtam o nosso canal, se inscrevam, É isso ativem o aí. sininho das notificações, compartilhem com os amigos, pois essa é a palavra de Deus para a sua vida e as nossas histórias no mundo do futebol. Né? Eu e Gilmar desejamos a vocês uma semana muito abençoada e até a próxima. Servos com a bola. Deus abençoe.